E hoje, meninas, a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, né? Que são as vitaminas. Aham! Ô, E o minha povo. amiga, que bom a gente de novo. Eu adorei o tema. E eu não sei se você já falou aí com o pessoal que são tantas informações que a gente quer passar, que aí nós resolvemos subdividir, até porque também é uma desculpa para a gente estar se encontrando mais vezes. Eu queria que todo mundo tivesse uma Mara Rúbia como médica na vida, né? Você sabe Oh, disso, eu falo beleza. isso o tempo inteiro. Minha gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Liberato, eu sou idealizadora dessa plataforma Proud of Euphoric, que é uma plataforma voltada para mulheres acima dos 40 anos, onde a gente trabalha alguns conteúdos nas áreas de saúde e bem-estar, relacionamento, estilo de vida, maternidade, carreira, moda, beleza, enfim. É uma plataforma para nós, mulheres maduras, que queremos continuar nos cuidando para termos uma qualidade de vida maravilhosa nessa segunda metade da nossa vida. E, Fundamental. pois é, e hoje eu estou aqui com minha queridíssima doutora Mara Rúbia Rios, que é a minha ginecologista, né? Ela é ginecologista obstetra, especialista em ginecologia endócrina e climatério. E hoje a gente vai falar sobre vitaminas. Como a doutora Mara estava falando, o que foi que a gente pensou para poder organizar isso aqui melhor e até aprofundar mais. Como são muitas as vitaminas, a gente hoje vai focar em 4 que ela mesma achou melhor a gente começar dessa forma, elencando essas 4 para que a gente possa se aprofundar, falar um pouco, né, da importância das vitaminas, a alimentação e as vitaminas, a suplementação, né? Quando a importância da suplementação, quando é que a gente deve suplementar, o que suplementar, que horas a gente toma as vitaminas e entrar de fato em cada uma delas. Minha Ok. querida, olhe, mais uma vez, seja muito bem-vinda e muito obrigado novamente por ter aceitado o meu convite. Sempre um prazer. Estou adorando o tema. Você sabe, e também muitos meus pacientes já sabem, eu estou bem envolvida nessa área integrativa da longevidade saudável. E Ieda, que é uma paciente minha, comentou aí, 3,7 está valendo, porque a gente falou que é uma plataforma para mulheres acima de 40, está super Lógico. valendo. E aí eu já começo o nosso encontro hoje falando justamente isso. O segredo da longevidade é você começar desde sempre, tá? A gente sabe que, às vezes, ali na juventude, no final da juventude, a gente já deixa de produzir algumas enzimas, algumas vitaminas, a gente deixa de consumir de forma ideal, então já precisa suplementar desde muito cedo. Tá? Então tá valendo sim, viu, Ieda? Seja sempre bem-vinda. Gente, muito obrigada a todas que já estão aqui. Espero que vocês fiquem até o final, porque a gente tem muita coisa legal para falar, muita coisa interessante que vai ficar. E eu quero realmente que isso fique. Aí, só para vocês saberem, nós separamos 4 elementos para conversarmos hoje: a vitamina D, o magnésio, o ômega e a melatonina. Então, amiga, o que eu pensei? A gente começa com a vitamina D, porque ela é uma coisa matinal, solar, e Uhum. a gente termina com a melatonina, A que é melatonina. para dormir. Tá. Qual é a importância das vitaminas? Amiga, é uma coisa tão ampla. Assim, olha, é fundamental, é vital, é essencial. Isso que eu queria dizer. A gente precisa começar a abrir o pensamento, abrir nossa mente para entender que somente o alimento não é capaz de nos suprir. E entender que isso que nós estamos falando não se trata de medicamentos, se trata de suplementação, tá? Para que não fique aquela coisa pesada, como eu ouço no consultório, ai, mas eu vou tomar tanto remédio. Não, isso Não é não é remédio. remédio, isso não é doença, isso é saúde, tá? Isso está falando a favor da vida. Então, a suplementação, ela vem desde cedo. Nós vamos entender, vamos buscar ajuda, orientação de profissionais que possam realmente nos orientar em relação a isso. Quando é que a gente deve começar a suplementar?
Tá. Uma coisa para ficar claro, a suplementação, ela se faz necessária quando eu vejo que aquilo não está dentro de uma faixa ideal. E aí eu aproveito para dizer que a faixa ideal não é muito bem aquela que está descrita nos valores de referência dos exames, tá? Então, não precisa ficar todo mundo enlouquecido buscando na internet, buscando no papelzinho do laboratório, não. Converse com seu médico para saber qual é a faixa ideal do valor de referência. E, além disso, a gente sabe que não é um exame que vai definir por si só. Quem tá ali gritando para mim é a paciente, com suas queixas, com suas demandas. O exame, como o próprio nome diz, e eu sempre bato nessa tecla, ele é complementar. Eu vou tê-lo como uma complementação diagnóstica. A anamnese, a história clínica, ela é mandatória. Então, eu vou suplementar quando essa paciente me apresentar sinais e sintomas de déficit, ou quando esse exame complementar me ajudar dizendo que realmente eu preciso suplementar. Vamos entrar já de fato nas vitaminas, tá? Eu te passo a palavra. E aí, gente, vocês fiquem muito à vontade para irem perguntando, como a gente sempre faz a nossa dinâmica que funciona. Vocês vão perguntando e a gente vai respondendo ao longo da conversa. Uma coisa que eu quero começar a falar da vitamina D é que é para a gente, inclusive, mudando a nomenclatura. A vitamina D, ela deve ser chamada de hormônio D, tá? Por que hormônio D? Porque hormônio é o nome dado a uma substância que é produzida por uma célula especializada e que age à distância. E esta é a vitamina D. E a vitamina D, ela é produzida lá, desde a nossa pele, que recebe os raios solares e transforma o que a gente chama de provitamina D. Você vai aonde, amiga? Não, eu tô acendendo a luz, que eu tô com medo de escurecer. Tô acendendo tudo aqui, diga. Tá, a luminosidade está boa. Tá. Então, lembrando, por que que eu vou suplementar? Porque não existe, praticamente não existe alimento que me traga essa vitamina D. Ah, porque eu posso consumir peixes de água gelada. Nós não temos. O fato é que nós não temos, talvez lá na Noruega, mas aqui não. Então, esqueça. Ah, porque o atum. Não, a gente não tem atum, a gente tem truta salmonada. A gente não tem salmão, a gente tem truta salmonada. Então, não existe. Não vamos conseguir isso com alimento. Vitamina D precisa ser suplementada através de ingestão de vitamina D, ok? Por que que eu vou usar a vitamina D? Porque ela age em todas as nossas células. A vitamina D, vamos falar vitamina para todo mundo, né, ficar mais Claro, familiarizado, porque é uma nomenclatura que a gente está mais que a gente acostumada, né? conhece. A vitamina D, ela age no núcleo da nossa célula. Isso é muito importante. Vamos entender a célula como a nossa unidade basal. Tá? Tudo acontece dentro da célula, que em conjunto formam órgãos, sistemas, organismo. Então, ela está no núcleo. É ela que faz a síntese de proteínas. Então, se ela está no núcleo, o que que ela faz? Ela regenera. Então, ela regenera desde uma... como é que eu posso dizer? Desde de uma célula nervosa. Então, ela regenera um neurônio, uma célula muscular, uma célula cardíaca. Então, ela é o quê? Ela é crucial, tá? E aí, agora, eu gosto de brincar com aquela trend do TikTok, que eu acho que fala assim, vai usar para sempre? Vai usar para sempre. Ah, mas aí eu cheguei num valor que a gente considera ideal. E aí? E aí nós vamos fazer a dose de manutenção. Se aquela quantidade mais alta que eu estava utilizando me jogou num patamar ideal e está satisfatório, eu posso tentar reduzir a quantidade e ver se eu continuo mantendo aquele valor que eu gostaria de ficar, tá? Tem pergunta? Pode ir Eu fazendo tenho. também. Deixa eu fazer logo uma pergunta. A partir de que idade, Mara, a gente Ah, deve dar uma atenção maior à vitamina D? desde a infância. A gente está com um déficit de vitamina D enorme nas crianças, porque as crianças hoje ficam muito dentro de casa, elas ficam muito nas telas, né? Televisão, computador, tablet, e não descem, não jogam, não se expõem ao sol.
E além disso, o filtro solar, tá? O uso do filtro solar para se proteger. Então, a gente vê hoje as mães muito preocupadas. Claro, tem toda a demanda de Claro. câncer de pele, mas colocam muito aquelas camisas protetoras, né? Que protegem. E aí eles não estão essa vitamina deles não está boa. Muito Não, baixa. Então, desde a infância. você não consegue absorver, né? É, os pediatras já pedem, já fazem suplementação desde cedo. Então, assim, fica mais uma vez aqui registrado, é para a vida toda. E nós temos algumas fases da vida em que essa vitamina D, ela se torna mais ainda necessária. A infância é uma delas, onde eu tenho um metabolismo muito grande de todo o crescimento da infância. A gestação, muito, porque eu estou formando ali um embrião e um feto. E a senilidade, né? A velhice, onde eu já não consigo mais produzir tão bem isso através da minha pele. Tá, tem uma pergunta aqui da Via One Jewelry. Oi, Lu, ó, podemos tomar multivitaminas para a mulher ou a vitamina D deve se tomar separadamente? Geralmente, os polivitamínicos não contêm uma dose ideal de vitamina D. Nunca supri. Eu sempre gosto de passar a vitamina D de forma isolada. E a vitamina D, e tem outra coisa também. A vitamina A, nos suplementos vitamínicos, na maioria das vezes, tem uma quantidade alta. E a vitamina A em quantidade mais alta, ela pode inibir a absorção da vitamina D. Em uma quantidade ideal, que Hum. seria 10 vezes menor do que a vitamina D, ela aumenta a absorção da D. Então, isso é importante. Às vezes você acha assim, estou tomando um super polivitamínico, como a gente fala de A a Z, né? Mas quando você vai ver, você não está tendo uma absorção tão boa. Nossa, eu não sabia disso. Eu não, eu tenho uma coisa, uma cisma minha. Tinha até umas amigas minhas aqui semana passada e eu Hum, tomo todas as vitaminas separadas. Eu não gosto de multivitamínico, eu nunca gostei. E eu tomo é, todas as vitaminas separadas. E elas me isso. perguntando. Eu falei, eu já tinha escutado algumas vezes que não é a mesma coisa que você tomar sozinho, não tem a mesma eficiência. Mas eu não Uhum, sabia que chegava até a inibir, como é o caso, né, dessa vitamina A. exatamente. É. E é por isso também que muitas vezes você não deve ficar tomando coisas aleatórias que você pegou de uma amiga que estava usando, porque às vezes você não precisa daquilo, e você vai deixar de ter uma absorção ideal, vai acabar gastando e não tendo tanta utilidade. Estão perguntando aqui que horas a gente deve tomar vitamina D. Isso. A vitamina D faz parte do grupo de vitaminas que dependem de um meio gorduroso para ser absorvido, tá? Elas são vitamina A, D, K e E. Então, ela idealmente deve ser tomada após alguma refeição e, de preferência, o café da manhã. Então, Não após pode o café ser da manhã. não pode ser antes, não? O Não, ideal é deve ser depois. depois? Com algum alimento que Eu ela tenho mania. precisa. Eu tenho mania de tomar antes. O que é que eu faço? Eu tomo e aí tomo café. Sim, de qualquer forma, tá entrando junto ali, né? Nina está aqui perguntando, mesmo as taxas de vitamina D normais é necessário tomar? Não, se você tiver dentro da normalidade, agora vamos colocar aqui aquilo que eu falei no início. O valor de referência da vitamina D mudou. Não é 20, 30, não. Hoje não se aceita a vitamina D menor do que 50. É de 50 a 70, tá? Em algumas situações, acima de 70. Ah, porque é tóxico. Não. Vitamina D para ser tóxico é quando ultrapassa 200 e aí tem outros fatores que a gente tem que avaliar, que é o PTH também. Então, não chega a ter toxicidade, não. Eu nunca vi um caso. Qual a quantidade de vitamina D que devemos tomar? Ou é específico para cada pessoa? Para cada pessoa. Primeiro fazer a dosagem, ver em que fase de vida você está, qual a sua necessidade, qual a sua demanda atual, e aí prescrever para você. É individual. Eu cheguei até a comentar com você, mas para quem está na live aqui ficar sabendo, eu tomo suplementação de vitamina D. Eu tomo, eu acho que 5.000 IU por dia, né? Porque, Por dia. Eu acho que eu estava tomando 2.000 IU, mas eu estava na faixa aí dos exames de referência. Aí fui no médico aqui o ano passado, na época do verão. Então eu estava tomando bastante sol. Eu estava, verão eu vou para a rua.
Aí eu suspendi a minha vitamina D, porque eu falei, bom, tá no nível de referência, suspendi, tô tomando sol e fui lá no consultório fazer uma consulta de rotina. Quando eu cheguei lá, eles perguntam, eles olham para o prontuário e falam, ah, você tá tomando que vitaminas? Ou que medicamento? Tá tomando a D? Eu falei, não. Ele falou, quem mandou separar? Aí eu falei, tá no verão, eu tô tomando sol, minha vitamina D tá normal. Ele falou, não, você não tá entendendo. Você tem que Não, tomar vitamina D pro resto da sua vida. pro resto da vida. E aí foi bom você falar isso, amiga. É, as pessoas acham que só tomar o sol é suficiente, tá? Para você ter uma ideia, para que você produza por dia 2.000 UIs de vitamina D, você precisa tomar 20 minutos de sol entre 10 e 14 horas, de forma que você fique com 80% do seu corpo exposto, portanto, de biquíni, né? De preferência numa posição horizontal. Como é que a gente passa todos os dias 20 minutos de biquíni tomando sol meio-dia? Não tem como, né? Então, a conclusão é que o sol não consegue suprir a nossa necessidade diária de vitamina D. Uhum. Portanto, mais uma vez aqui, deixo registrado, de repente, para fechar o assunto da vitamina D. Vai usar a vida toda? Vai. Daniela Ah, Lima está perguntando qual é a medida diária ideal de UI. ideal. É, Dani, é ideal que fique a vitamina D acima de 50, de preferência próximo a 70. ou seja, a pessoa tem que fazer um exame. Com o Uhum. exame, o médico vai ver a dosagem que ela precisa e a partir daí vai dizer, vai prescrever quantos UI ou IU, que eu tô perdida, É, a pessoa vai precisar, não é isso? exatamente. Pronto. Então, a vitamina D a gente toma, meninas, depois do café da manhã. Tem que ser junta. Ó, pode tomar junto com Q10? Com K2, não? Ah, com coenzima Não, Q10? Q10. É. Pode, com coenzima Q10? Pode sim, pode tomar junto. A coenzima Q10 também tem que ser tomada depois de alimento. E com ômega 3 também? Também. Eu Tá. particularmente gosto mais do ômega e da Q10 depois do almoço. Mas uma coisa é importante, é válido você otimizar para que você possa fazer. É melhor fazer dentro dos seus horários do que não fazer. Então, não, né, não É. adianta. E a Tiara tá falando com a K2 de preferência. Sim. É, K2, a minha manipulação hoje sempre vai vitamina D, vitamina A e K2. A gente vai ter depois um momento também de falar da da K2, mas K2. ela é muito importante porque é como se ela colocasse as coisas no lugar, Dá certo, né? Eu não né? sabia disso. Foi uma vitamina que eu descobri há um ano e pouco. E Uhum. agora eu tomo. E a B12 pode tomar junto também? Sim, B12 qualquer horário. Tá. Agora, a B12 também são detalhes assim que a gente vai falar num outro momento. Ela tem uma absorção melhor quando ela é sublingual, tá? Então, tem Tá. detalhes. O que a falta de vitamina D pode causar? Há inúmeras coisas. Olha só, a vitamina D, como eu coloquei, ela tem uma ação dentro do núcleo da célula. Então, ela está relacionada com a síntese proteica. A proteína é a base de formação de tudo. Então, se eu tiver um déficit de vitamina D, eu vou ter um prejuízo em todos todas as células. E tem um detalhe: todas as nossas células têm receptor de vitamina D. Porque quando eu suplemento alguma coisa, isso vai entrar em contato com o seu receptor. Aquilo tem que ser recebido. Todas as nossas células têm. Do cérebro, do coração, do olho, do cabelo, da pele, todas. Então, ela age em todos os órgãos. Se ela age em tudo, ela vai ser boa para tudo. E tem ainda um fator importante. Como ela atua a nível nuclear, falando em DNA, RNA, a vitamina D é excelente imunomodulador. Lembra da época que estourou Covid, todo mundo falando de vitamina D para imunidade? É isso aí. Ela Uhum. está relacionada, é um imunomodulador. Tem mais só uma pergunta aqui da Rose. Não causa problemas para estômago, para fígado? Não, não causa problemas. Usada em doses convencionais, que eu digo assim, ideais para cada um, não causa problema, não. Ok. E se a pessoa tomar mais, a D é como a C, que o corpo expele o excesso ou não? Sim, sim, existe todo o metabolismo, né? A depuração daquilo que só se for algo
extra e fizer uma toxicidade, mas como eu coloquei para você, eu nunca vi nenhum caso de Tá, toxicidade com vitamina tá. D. A Tiara está fazendo um comentário que a K2, como você falou, é como GPS para levar a Exatamente. vitamina para o lugar certo. Muito Tiara que boa, tá aí é muito boa endócrino? essa doutora. Muito boa essa É, doutora, ela está falando. essa Tiara doutora, essa Souza. doutora. É, Tiara Hum. que eu acho que é endócrino, né, que tá aí. A Soraya está falando aqui, achei que a vitamina D era para tomar no almoço, então é no café da manhã. É. Mas tudo bem, se você esqueceu no café da manhã e lembrou no almoço, tá valendo. Vale sim. Agora, Mara, sabe o que eu me lembrei? Quando a Hum, gente está aqui nos Estados Unidos, né? Quando a gente está com um estado gripal ou está com alguma virose, a minha médica, ela manda dobrar a hum. vitamina C e a D. Uhum. É isso, é imunidade, né? É, ok. É imunidade. Tá. Então vamos mudar de vitamina. Vamos mudar. A A gente gente vai falar o que agora? pode aproveitar que já foi comentado aí para falar do ômega, né? Do ômega. É, Tá. Para que serve o ômega? é. O ômega, ele é essencialmente um anti-inflamatório celular, tá? É, a gente até conhece o ômega e tem mais hábito de utilizar até antes da vitamina D. Por quê? Retomando aqui, quando estourou esse assunto todo da hipovitaminose D, a gente não acreditava que nós, dos países tropicais, com sol 365 dias no ano, pudéssemos ter uma ausência de vitamina D, ou uma carência, né? Uma E, no carência. entanto, foi um susto tudo isso, tá? Então, a gente já vinha fazendo uso do ômega, que eu não sei em que momento isso chegou para a gente e tal. Mas o ômega, eu coloco assim, essencialmente ele como um anti-inflamatório celular. É, mas, Mara, o que é isso? O que seria uma inflamação celular? Entenda que cada célula nossa, ela trabalha, e à medida que ela trabalha, ela vai produzindo energia, ela vai se desgastando. E às vezes, nós somos submetidos aos chamados disruptores endócrinos. O que seria isso? Os poluentes, substâncias que são chamadas de metais pesados, substâncias tóxicas. Isso no dia a dia, que nem sempre tem como a gente evitar tudo. Nós não estamos numa bolha. E isso Uhum. vai gerando uma oxidação, uma inflamação celular. A gente consegue visualizar isso através de alguns exames sanguíneos, tá? Vários exames nos mostram isso. E se identificando isso, você tem o ômega como um parceiro aí para ajudar, tá? Aí o ômega também é sempre uma dúvida, quanto tomar? Entenda que o ômega, o que que ele é? Ele é um formador de ácidos graxos, tá? Os ácidos graxos, eles são importantes para a formação das nossas proteínas também, tá? Então a gente nem sempre consegue ingerir isso pelo alimento. Então, quando eles chegam, eles têm dois tipos, que é o EPA e o DHEA, que são nomes bem enormes assim, Uhum. mas a gente grava como EPA e DHEA. Então, a dose que eu vou tomar depende muito dessa concentração. Às vezes você compra um ômega e está escrito, tome 2 cápsulas, tome 3 cápsulas. Então, é importante ler essa recomendação, porque essa recomendação de uso depende da dose de EPA e de DHEA que tem naquela composição daquele ômega específico. O ômega é só ômega 3 ou tem outros? Tem 3, 6 e 9, tá? Aham. O 3, ele é relacionado mais com o efeito anti-inflamatório. O 9 com efeito energético. E o 6 é o inflamatório, tá? Ok. Mas, então, se eu tô falando aqui de um ômega como tratamento, como suplementação, é 3 e 9. Tá. A Nanai está falando que o ômega 3 causou alergia nela. É normal? Às vezes pode ser, porque tem isso também, né? Hoje se fala que tem alguns suplementos que têm contaminação de metais pesados, e se isso acontecer, você pode ter alergia. Até porque alguns suplementos, eles podem vir acompanhados de corantes, que são os adjuvantes para estabilizar a substância. E aí pode ser que tenha, por exemplo, quem é intolerante à lactose, muitas vezes se depara com nos medicamentos contém elementos derivados do leite, né? E aí
pode causar alguma intercorrência. E deixa eu te perguntar uma coisa, Mara. Existe diferença, por exemplo, de eu comprar uma vitamina, um ômega 3 que seja, entre um laboratório e outro? Existe. Existe porque a matéria-prima, ela é fornecida. Um determinado laboratório, uma determinada indústria detém a patente por um tempo. Quando essa patente cai, isso pode ser utilizado por outros laboratórios. Então, faz diferença, porque o laboratório pode formular o medicamento dele, o suplemento dele com diferentes doses. Por isso é importante, na hora de comprar, ver a quantidade de EPA, de DHA para definir quanto que vai usar. Entendi. Por exemplo, eu me lembro, quando eu morava lá na França, eu tinha uma nutricionista maravilhosa e ela trabalhava no grupo de pesquisa e ela falando assim comigo, ela falou comigo, tinha um laboratório que era um laboratório até um pouco mais caro, mas ela falou, Adriana, esse é o melhor laboratório de todos. Eu sei que é um pouco mais caro, mas dê preferência a comprar todas as suas vitaminas nesse laboratório, porque é garantido. Ela falou, é garantido, tem um respaldo, né? A gente conhece a É, origem, mas eu não sabia que, por exemplo, você poderia prescrever a vitamina que os laboratórios podem fazer aí no Brasil. É isso? Eu sim, entendi errado ou eu entendi porque certo? aqui nós trabalhamos, aí vocês não têm, né? Mas aqui nós temos as farmácias chamadas magistrais, que são as farmácias de manipulação. Aham. Então, a gente pode prescrever a manipulação com as doses que a gente achar necessário. Então, você pode encontrar algumas formulações prontas e pode manipular também. Ah, interessante. E a gente, por exemplo, essa fase mais madura, onde a mulher está no climatério, está na menopausa, essas vitaminas que a gente está falando, a vitamina D, a vitamina ômega, por a gente entrar nessa fase, há alguma diferença? O corpo demanda mais vitaminas ou não? É a mesma De- coisa? Não, demanda mais sim. Quanto mais a gente for envelhecendo, mais vai precisar. Aí eu volto para dizer, é, pense em uma célula isolada. Tudo que está acontecendo naquela célula está acontecendo em todas ao mesmo tempo. Ok. E eu, e à medida que eu envelheço, isso é igual uma máquina. Eu vou me desgastando. Então eu preciso lubrificar, eu preciso energizar, eu preciso trocar estruturas. É assim. Cláudia Silvani está aqui. A minha Nutri me passou ômega 3, mas tive muita diarreia. É comum? É. Então, como ele é oleaginoso, né? Aham. Às vezes pode dar assim. Aí o que que eu sugiro? Diminuir a dose, trocar a marca e ir experimentando. Ah, tá. Ah. A Tiara está falando que o ômega 4 Plus da Vitafor, ela gosta muito. Tem alguma Eu também. vitamina boa para amenizar celulite? Se tiver, a gente vai ficar rica. Vamos embora inventar uma. Na verdade, sabe qual é o melhor tratamento para celulite? Definitivamente, controle alimentar. Controle alimentar e atividade física para melhorar a circulação local e os paliativos que a gente faz, né? Agora, uma outra coisa que acabei de me lembrar. Essa minha nutricionista lá na França, como eu tinha na família, meu pai era cardiopata, Hum, ela me disse que pelo histórico dele de cardiopatia, hum, desde aquela época, sei lá, X anos atrás, eu devia usar o ômega 3 todo dia. é. Isso porque, veja só, a doença cardiovascular, ela é eminentemente inflamatória, tá? Então, assim, por que que a gente tem um evento coronariano? Por que que a nossa coronária obstrui e infarta? Porque ela está inflamada. Tá certo? Então, é por isso a nossa luta hoje para mostrar a importância de utilizar suplementações anti-inflamatórias. Então, aquela história do colesterol alto como vilão, não é ele que é o vilão da história. O colesterol é fundamental para a formação dos nossos hormônios. O que está errado é o excesso do açúcar, que traz a inflamação.
Aí essa inflamação, de repente, desestruturando o vasinho lá a nossa artéria, o que acontece? O colesterol vem de lá, coitado, tentando reverter a situação e acha que vai tamponar, que vai curar aquilo ali. Na verdade, ele começa a depositar e vai fazendo as calcificações. Então, tudo vem de uma má alimentação. E hoje, Dri, a gente sabe que essa história de é um fator familiar. Não é só isso, não. Quando você olha para trás, esse fator familiar, ele vem do quê? Ele vem de uma cultura, de uma má alimentação, tá? Por exemplo, a minha família mesmo. A minha família, bilateralmente, materna e paterna, vem de uma cultura de uma alimentação ruim. E aí, todo mundo tem evento cardiovascular. Então, hoje a gente olha isso, na verdade, será que isso é genética? Não, isso é cultura. Cultura E é errada, estilo o estilo de vida, né? que já vem de anos e todo mundo passou por isso e hoje todo mundo está pagando o preço. Espero que eu tenha acordado antes. Mas você está aí, amiga, num ritmo frenético de malhação e alimentação, minha linda. Não tem A como dar luta é errado. diária e não adianta, não. A conta chega. Isso aí eu já A entendi. gente que lute, né? Ou A gente que lute. e como? A Nina está perguntando se você indicaria o ginkgo biloba. O que é Sim. isso? O ginkgo biloba é um fitoterápico que ficou muito conhecido por melhorar o cognitivo, né? A memória. Sim, tem indicação, sim. Está dentro da fitoterapia. E eu acho também que é outro assunto super extenso, né? Aham. Por exemplo, eu não trabalho com a parte de homeopatia, isso eu não trabalho, mas a gente utiliza muitos fitoterápicos na nossa rotina, né? Aham. Ok, então agora vamos falar do magnésio, né? Ave Maria, meu É, xodó. pois é, eu sei, para ser honesta, meninas, assim, eu conhecia outras vitaminas, o magnésio nunca estava no meu target. E aí, o ano passado, quando eu fui em Mara, quase o ano retrasado, né? Janeiro do ano passado, quando eu tive lá no Brasil, ela falou, Dica, você precisa tomar magnésio. Olhou meus exames, na época eu já estava no climatério, você falou, você precisa suplementar o magnésio. Então, eu queria que você falasse, né, porque eu acho que pouca gente sabe a importância do magnésio, os benefícios do magnésio, porque é tão importante nessa fase que a gente está de climatério e menopausa. Uhum. É isso. Pronto, é isso. Então, o que basicamente, né, de uma forma resumida, o magnésio faz? A essência dele. O magnésio, ele é um produtor de energia. Nós funcionamos produzindo energia. É assim com a máquina, tá? Você põe uma máquina para trabalhar, ela vai o quê? Gerar energia para produzir algo. Então, nossa célula, ela tá ali com esse funcionamento. Dentro da nossa célula, a gente tem a chamada mitocôndria, que é uma organela, se a gente buscar lá na biologia, é uma organela produtora da nossa energia, que a gente chama de ATP. E o magnésio é o principal elemento para essa formação de energia. Então, assim, olhando isso aí, você vai dizer o quê? Não tem como ficar sem magnésio, porque ele é o nosso combustível. Exatamente. A gente precisa de muitas coisas, mas o magnésio, ele é fundamental. Então, aqui eu deixo de novo uma orientação assim. Mas eu vou tomar a vida toda? Vai. Não? Vai. O magnésio, Adoro. vai. Ele, se você olhar nos parâmetros de normalidade, assim, de referência, praticamente todo mundo está sempre muito bem de magnésio, tá? Só que o limiar dele é muito pequeno. Então, se eu tô com 1,9 de magnésio, tá baixo. Se eu tô com 2,3, tá favorável, tá? Então, isso tem que ser visto com muita cautela, bem analisado pelo médico. Então, como eu coloquei, como ele está envolvido com essa produção de energia, ele precisa estar em todas as células. Além disso, ele cuida do metabolismo junto com do influxo do cálcio na célula. Nossa célula, ela precisa de cálcio, mas é o magnésio que controla isso. O magnésio faz relaxamento muscular. Vamos lembrar que não é só relaxamento muscular como terapia, não, para ficar calminha, não. Relaxamento do músculo mesmo para sobreviver.
Porque o meu músculo precisa contrair para eu pegar as coisas, mas ele precisa relaxar. Precisa contrair para eu andar, mas precisa relaxar para eu sentar, tá? Então, por exemplo, um exemplo aqui, claramente. Se você está falando, você precisa de contração de alguns músculos e relaxamento de Uhum. outros. Então, o magnésio está envolvido nisso, tá? Relaxamento cardíaco, ele está envolvido. São mais de 300 funções. Se eu for enumerar aqui, não dá. Mas eu queria que ficasse registrado só da importância dele como produtor, envolvido na produção energética. É, e principalmente assim, porque quando chega essa fase de menopausa, que a energia Uhum, da gente cai muito, né? Eu, uhum, graças a Deus, eu tô fazendo reposição hormonal e eu tô ao contrário, minha energia tá assim, continua super alta. super boa. Uhum. Mas é complicado, porque as mulheres se queixam muito de uma queda de energia. E se ele é importante para isso, acho que todo É mundo tem que tomar importante. mesmo, né? Tem que tomar. E tem outra coisa, a gente não consegue suprir o magnésio só com o alimento, tá? Mesmo pessoas que têm uma dieta bem favorável, ele é muito encontrado em vegetais, né? Não Uhum. consegue suprir, porque a gente não come uma quantidade grande que possa suprir. E tem outra coisa, o magnésio, ele é muito depletado com álcool, com Coca-Cola, com refrigerante cola, muito depletado. Peraí, Com, diminui depletado. a quantidade. Tipo, o álcool tira ele de circulação, inativa ele, tá? Então, pessoas que. Mas assim, eu tô falando do álcool de pessoas com uso crônico. Aham. Tá? A bebida social do fim de semana, de eventos, não, isso não. Por isso a importância de no dia seguinte que se bebe um pouco mais ter uma boa alimentação, né, para suprir isso, porque o álcool ele acaba retirando e inativando alguns elementos. E um deles é o magnésio. Hum. O estresse inativa muito o magnésio. Quem aqui não vive estressado, né? Não existe, né? Não existe. Os refrigerantes cola, né? Porque todos os refrigerantes cola, eles têm muito fosfato. O fosfato inativa o magnésio, tá? E É, aí, eu queria ressaltar uma coisa. O mais comum que a gente encontra, muitas vezes, é o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio, gente, ele é muito fraco. Ele não supre o que a gente está precisando. Porque ele é muito hidrofílico, ele tem muita afinidade pela água. Então, isso acaba que ele se dissolve e vai embora em dissolve. imagem, tá? Então, hoje, você deve utilizar. Você já encontra muito no mercado para comprar o chamado pool de magnésio, que você encontra, por exemplo, tem o dimalato, glicinato, treonato, aspartato. Aí, ou você manipula esse pool, colocando uma quantidade de cada um, ou você compra com 2 ou 3 tipos diferentes. Que doido isso, porque aqui eu acho que é o Hum, país das vitaminas, né? Aqui a é, gente acha tudo. Então tudo. você tem magnésio em cada esquina. É. E tem vários tipos, né? Vários, tem vários. Tanto que É, na época eu falei, e aí, eu compro o quê? Porque eu fiquei perdida, né? Tanta opção é. que eu acabei ficando perdida. Olha, a Patrícia Baixo está perguntando, dizendo, minha Hum, endócrina passou o Cogmax. O que você acha, sim. doutora Mara? Ó, o Cogmax é uma vitamina sintetizada de um determinado laboratório que eu gosto muito da distribuição e dos índices que ele contém. É uma medicação que eu indico, sim. Paty está dizendo que também melhora muito a qualidade do sono. Muito magnésio, porque ele tem esse poder do relaxamento também, né? E ele, tanto que o ideal, assim, quando você vai utilizar, é que você utilize também à noite. Ah, à noite é o magnésio? Isso, eu geralmente faço 2 vezes ao dia, né? Porque o meu eu manipulo, faço um pull, coloco 2 vezes ao Entendi. dia, café da manhã e depois na hora de dormir. Mas no caso, quem toma comprimido, o povo que mora fora e que consegue comprar como eu, toma o quê? Uhum. De manhã? Ah, pode tomar à noite. É melhor à noite. Acho que é mais válido à Já vi noite. que eu vou ter que mudar Todos os horários. todos os horários. Aí, olha só, as pacientes se estressam, né? Ave Maria, eu vou passar o dia todo tomando. Eu digo, acho ótimo, acho lindo isso. Eu amo aquela cartelinha cheia pra gente tomar. Tenho que tomar no almoço no jatapá. Boto meu despertador pra poder lembrar, acho o máximo. A Nanai está dizendo que ela precisa tomar magnésio, então que vai no seu consultório.
Aí, Nanai, bora lá. Você e Soraya. Peraí, magnésio, inimigo do vinho? Não. Nada pode ser inimigo do vinho. Nada pode. Peraí, né? Tudo tem seu lugar, né? Vamos fazer. Ó, no meio está a virtude, né? O equilíbrio é tudo. Então, A Ana Rios está perguntando se o magnésio tem algum efeito na fertilidade. sim, tem muito efeito Sério? na fertilidade. Tem. Porque, olhe bem, você precisa ter um bom óvulo, tá? E uma boa qualidade de óvulo. Então, você precisa de uma energia, de uma célula metabólica super favorável. Então, quando você vai preparar, por isso a importância que eu digo do pré-natal, você vai preparar essa gestante, você tem que estruturar ela toda com suplementações. Uhum. Outra coisa muito importante para a fertilidade, que nós vamos falar em outro momento, a coenzima Q10. É que tá super na moda. Todo mundo falando de Q10, todo mundo pergunta. Tá? Eu acho muito engraçado, porque essa coisa de vitamina, né, virou um trend, né? Tendência. Virou. Então, assim, conversa nas rodas femininas. Você toma o quê? Você tá tomando o quê? É muito engraçado. E aqui é todo mundo. É, é. Olha, eu sei que a gente não está falando de Q10 agora, mas minha amiga Aham. Pamela só está perguntando qual é o horário ideal. Da Q10, É, depois do almoço. tá ouvindo, né, amiga? E aí, Ana Rio já tá. Q10 é formulado ou encontra em farmácias convencionais? Você pode formular e você encontra também em farmácias convencionais, porque hoje as farmácias vendem, né, esses suplementos. Então, alguém citou mais cedo a Vitafora tem uma coenzima Q10 boa, a Essential também. Tem É, várias eu, indústrias que fazem. eu Hum, fiquei surpresa quando eu estive aí no fim do ano. E você sabe que na minha família foi aquele efeito dominó de Covid, né? Que saiu todo mundo pegando. E aí eu tive que ir para a farmácia e fui comprar umas vitaminas. A hum. dosagem das vitaminas aí é muito pequena. É muito pequena. É porque as vitaminas, elas obedecem uma coisa chamada IDR, que é o índice que é exigido pela Anvisa. Mas é muito pequeno. Só para você ter uma ideia, os polivitamínicos, eles têm de 200 a 400 unidades internacionais de vitamina D. Nós estamos falando em usar 5.000 por dia. Lá tem 200. É muito Não, pois pouco. é. O zinco também. Eu falei, 5 gente, esse zinco aqui, eu vou comprar um, eu vou tomar 10, né? Eu vou é. comprar um negócio e vou tomar 10 comprimidos. Por isso que eu acho que hoje a gente realmente precisa individualizar e separar. Agora, é, como é que eu digo? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu pergunto para a paciente, qual é o seu melhor? O que você pode, me dar? Porque é muito importante que exista uma coisa, amiga, que vou falar em inglês, você sabe que é compliance. A pessoa tem que aderir. Você tem que aderir ao Aham. tratamento. Não adianta nada você sair com a minha receita, chegar na farmácia, deixar lá o dinheiro todo, sair com a sacola enorme e não vai usar. Não, então peraí, o que você pode usar? Doutora Marol, não me passe mais do que duas coisas. Vamos escolher duas que estejam sendo priorizadas. Aí, às vezes, Uhum. eu entro num acordo, não dá para encaixar essa daqui porque vai ajudar a outra. Então, assim, qual é o seu melhor? Vamos atrás disso, né? Maroca, vamos falar de melatonina. Ai, melatonina, gente. Melatonina para um soninho maravilhoso. Bom, a melatonina, todo mundo conheceu também, né? A moda, inclusive, era viajar para os Estados Unidos para comprar melatonina. Não era mais para ver o Mickey, era para comprar melatonina. Bom, o que acontece? A melatonina, ela é também um hormônio e ela, na verdade, ela é produzida em todas as nossas células, acredite. Igual a vitamina D. Isso, só que ela é muito produzida pela glândula pineal, tá? E ela ficou relacionada com essa questão do sono porque ela é responsável pelo nosso ciclo circadiano, que é o sono vigília. Porque a melatonina, ela nos faz dormir e nos faz acordar, tá certo? Hum. Por quê? Porque ela fica na dependência da claridade e da escuridão.
Então, por que que a melatonina se tornou evidente? Porque antes nós não tínhamos um problema em relação à melatonina, ela funcionava super bem. O que que acontece? As pessoas viviam em pequenos centros, em zona rural, onde, a partir das 18 horas, as luzes se apagavam, No né? hemisfério Então, sul, viu? sim, né? Então, o que que era esperado? Que lá, mais ou menos às 20 horas, as pessoas estariam dormindo e a produção de melatonina, que começa a atingir o seu pico às 22 horas, estava tudo certo. Todo mundo dormia. Quando dava 4 da manhã, que é o momento em que começam a ter os primeiros raios de claridade, aquilo já começa a diminuir a produção da melatonina. Estava tudo certo. O que que aconteceu? A luz elétrica chegou, passamos a ficar iluminados praticamente o tempo todo, tá? Com a luz e com o que é de pior, a tela. Celular, Celular, luz de iPad. stand-by de todos os Uhum. nossos aparelhos dentro do quarto. Aquela luz azul do ar-condicionado, aquilo tem que ser desligado, tem que tirar o light, tá? Por quê? Você precisa estar realmente na escuridão. Ah, mas acontece que eu fecho o olho. Não adianta. Se tiver um feixe de luz, consegue captar pelas células da retina e você acaba não descansando, tá? Porque não basta você produzir a melatonina, como a gente chama, a gente precisa botar a nossa glândula pineal para dormir. A glândula pineal é a glândula do nosso organismo que mais trabalha. Ela trabalha o tempo todo. Pã. Ela tem que te botar para acordar, para dormir, para ficar ligado. E ela precisa descansar. E o momento que ela descansa é quando você está dormindo, tá? Por Nossa, isso, por isso que aqui também vou deixar dito para vocês. Essa história de comprar melatonina ali no supermercado, esqueça. Não funciona. A melatonina, ela precisa ser de uma qualidade muito boa. A melatonina mais, assim, famosa, mais importante, é uma melatonina, inclusive, italiana, certo? E a partir daí foram desenvolvidas outras. Porque hoje a gente trabalha com uma coisa chamada melatonina time release. É aquela que você vai, ela vai sendo liberada. Ela te dá uma indução de sono, mas ela mantém o seu sono para que ele seja reparador. E ah, aí, não, vá, fale. não, vá, vá, não, É vá, importante continua. que você utilize a melatonina até, no máximo, 23 horas. De forma ideal, às 22. Tá. E você tem que dormir quanto tempo depois, no máximo, quanto tempo depois que você usa? Isso, olha só. Se você está tomando uma melatonina para induzir o seu sono, você vai ter que dormir logo. Você vai ter que tomar. Aí é um tipo de melatonina específico, você vai ter que tomar, Uhum. fechar tudo e dormir. Mas se você está usando aquela melatonina para te dar uma tranquilizada na sua opinião, você pode tomar de 30 a 60 minutos antes de dormir. Por exemplo, eu que não, eu não tenho problema de sono, eu Uhum. tenho que dormir com tudo escuro, porque senão eu não durmo. Mas eu não tenho problema nenhum de sono. Hum. Eu preciso de melatonina ou não? Precisa de melatonina, sim. Aí você vai dizer assim, por que que precisa? Essa é outra também que a gente É, vai claro. tomar o tempo todo. Ah, eu vou tomar todo dia? As meninas estavam aqui Amiga. dizendo que estão Ah. se divertindo, você vibrando com cada vitamina. Não, olha, hoje chegou a caixa que eu comprei. Minha filha, eu pareço criança abrindo a caixa. Ai, que lindo! Chegou, chegou, chegou. Fico louca quando chega da manipulação, as caixas todas prontas. A melatonina, agora vamos falar dela e esquecer da parte do sono. A melatonina é um potente antioxidante, um potente anti-inflamatório. Eu acho que a gente não tava até esquecendo deixa eu tirar aqui, porque molhou ali um pedacinho com a água. Um potente anti-inflamatório. A melatonina é antihipertensiva. Ó, essa aí é novidade, né? Acho que ninguém Eu não sabia. sabia. Ela é antiagregante plaquetário. Aí o pessoal preocupado com tromboembolismo, né? Porque Uhum. agregação plaquetária é um fator que pode contribuir para tromboembolismo. Então, anti-inflamatório, antioxidante, antiagregante plaquetário, antihipertensivo. Então, a melatonina, ela faz parte agora da nossa rotina. Não é? Você pode tomar melatonina durante o dia. Como eu falei, você pode tomar para dormir e tomar para acordar. Depende se você vai estar na escuridão ou na claridade. Aham. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está Sim. falando, a primeira coisa que você falou, que você explicou, foi vitamina não é medicamento, logo Hum, para poder
e explicar que quando a pessoa está suplementando com vitamina, ela não está Hum, tomando remédio, né? Mas uhum. quando a gente toma uma série de vitaminas, isso não pode sobrecarregar nem fígado, nem rim, nada? Amiga, como eu disse, tudo que é feito dentro de valores adequados não vai Ah, sobrecarregar. Não ainda vai. que sejam vários. Ainda que Ainda que sejam sejam vários. vários. Entendi. Vários, É porque tá? a gente escuta muita coisa, né? Tem várias vertentes aí e a gente fica perdido no meio de tanta informação. Por isso que eu Amiga, acho tão importante a gente bater esse papo aqui, né? exatamente. As pessoas tomam tanta coisa sem saber o que tomam, sabe? Tanta coisa louca que alguém disse que era para usar, que achar que pode estar tomando em excesso um mix de vitaminas e Aham. sais minerais, não está em excesso. Não- Aí eu costumo dizer, meu Deus, a gente já comeu salsicha. Por que que pode achar que vai fazer mal qualquer outra coisa? Pois é, pois é. Pamela está dizendo que percebeu que quando ela toma melatonina para induzir o sono, ela dorme rápido, mas acorda 2 ou 3 da manhã, é normal? Exatamente, por causa do tipo da melatonina, Pamela, que eu falei para você. Você precisa trocar a melatonina e estruturar esse outro tipo que eu falei, que é a chamada de time release, que é uma de liberação prolongada, né? Tem uma outra também chamada slow release, que ela Ah, tem uma liberação. Ela tem uma ah. liberação, por exemplo, de 60% naquelas primeiras horas e 40% dela vai sendo liberada depois, mais tarde. É, porque você equilibra seu sono, né? Ao longo do Aham. tempo. Ah, Aí tem alguém comentando sobre o problema renal, por isso ela foi sempre resistente a tomar. Aí é o seguinte, pronto. Vamos lá. O que que eu tenho no rim? Eu tenho uma insuficiência renal? Então, sim, eu preciso de outra avaliação, porque o rim é ele que faz nossa depuração. uhum. Então, eu estou falando de fígado e rim. Se eu tenho uma insuficiência hepática, insuficiência renal, se eu tenho câncer em algum desses órgãos, é uma outra abordagem. Para fechar aqui, eu tinha escolhido essas quatro, gente, porque realmente, na minha opinião, melatonina, ômega, vitamina D e magnésio é para sempre e é para todo dia, tá? Claro que se a gente estiver num momento, por exemplo, que eu precise, olha, eu estou precisando suplementar outras coisas que também estão muito debilitadas, eu posso parar um pouquinho alguma outra coisa dessa e correr atrás daquilo, porque às vezes fica, como a gente colocou, fica oneroso, fica muita coisa para usar, né? Mas essas quatro aqui, para começar, tá bom. Muito obrigada mais uma vez por vocês terem ficado aqui, por terem acompanhado. Quem não me segue ainda, por favor, me siga, me dê uma moralzinha. E Claro, quem não segue Mara, siga ela tô também, né? aqui. Pois é, também estou aqui. A gente está sempre tentando fazer, gerar conteúdos de qualidade para poder ajudar aí na rotina de vocês, tá? Então, que vocês tenham uma excelente noite. Muito obrigada. E quem precisar de alguma coisa, eu deixo aqui sempre no post, tem um contato de Mara, e aí vocês podem entrar também, ela tem um site que é www.doutoramararrubia.com.br. Não é isso, Maroca? Isso. Qual é o telefone da sua secretária? 71 9668 1001. Amiga, muito Muito obrigada mais uma obrigada. vez. Muito obrigada. Que bom. Obrigada. Vamos É. dormir bem, vamos dormir melatonizadas, vamos dormir Amanhã eu cheias já de vou ter que comprar. magnésio. Amanhã eu estou indo na farmácia comprar o ômega Comprar. 3 e a É, melatonina que eu não isso. uso. E aí, outra coisa que é importante aqui também, só para fechar a melatonina, é a chamada higiene do sono, né? Não adianta também a gente dormir 2 da manhã, porque não tem melatonina certa, É tá? verdade. Eu tô É falando verdade. isso para você, mas eu não sou exemplo de higiene do sono. Eu sou péssima, péssima. Você falou comigo, eu digo, eu não posso tomar melatonina. Pois é, eu tenho esse problema também. Aí aqui agora a gente terminou, parece que ligam 600, aí você começa a fazer tudo, né? Não, Mas vamos lá. e aqui agora tá chegando o verão, a gente fica claro até tarde. Então, Até o seu 9, né? cérebro não processa. Olha para aqui, tá tudo claro.
Não, eu não, essa não é a luz do ring light daqui, tá tudo claro lá fora. Que Aqui são oito h maravilha. 40 da noite. É, Para escurecer daqui 1 hora, em julho, é 10h30 da noite. Como é que é você dorme? verdade. É, não, Impossível. Eu impossível. durmo no inverno. É isso. Vai, meu amigo, ó, Ah, super ó, beijo. Gente, muito beijo. obrigada. Obrigada, Gratidão, boa meninas. noite, tá? Obrigada por participar, de permitir que estejamos dentro da casa de vocês, viu? Tudo de bom.